Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Nessa oportunidade nós vamos ensinar para vocês como nós vamos identificar uma seita por intermédio do uso das operações matemáticas. Através da adição, subtração, divisão e multiplicação, nós vamos identificar a seita. Tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito aí no seu aprendizado. Vamos lá para a lição. Como identificar uma seita? As seitas não são novidades, nós já discutimos isso na aula anterior, como que faríamos para identificar uma seita. Então, as seitas não são novidade. Todas as pessoas têm direito de professar a religião de sua escolha. Inclusive, isso é garantido pela Constituição Federal do Brasil. A tolerância religiosa deve ser aceita por todos. O próprio Jesus deixou bem claro que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso implica que nem todos serão salvos. As seitas heréticas sempre existiram. Na época de Jesus, ele se confrontou com elas. Os saduceus, os fariseus, herodianos, dentre outros, foram seitas que Jesus teve que se deparar e confrontar. Eu disse em uma aula anterior que existem 10 grandes principais religiões no mundo. Nós vamos citar aqui uma estimativa, uma estatística. O cristianismo, estatisticamente, estima-se que tenha de 106.962, 2 trilhões, 106 milhões 962 mil adeptos. O islamismo, 1 trilhão 283 bilhões 424 mil adeptos. O hinduísmo com 851 bilhões de adeptos. Taoísmo 402 bilhões. Budismo 375 bilhões 440 mil. O sinqueísmo ou sikhismo 24 milhões 989 mil adeptos. Judaísmo 14 milhões 990 mil adeptos. Espiritismo 12 milhões 882 mil. Fé Bahá'í 7 milhões 496 mil. Confucionismo 6 milhões 447 mil adeptos. As seitas são subdivisões dessas religiões principais, as grandes religiões do mundo. Seitas são 10 mil seitas no mundo. 6 mil delas estão na África, 1.200 nos Estados Unidos e centenas em outros países. Só no Brasil existe 1 milhão de muçulmanos e mais de 500 mil mesquitas. Brasília, capital federal, é considerada a capital mundial do esoterismo. O Brasil é o maior país espírita do mundo, também é o segundo país do mundo em número de testemunhas de Jeová. Nós observamos que são números gigantescos, alarmantes, números monstruosos, e em meio a tudo isso, nós temos um desafio muito grande. Como que eu identifico essas seitas? Como identificá-las? Em meio a tantos números, a uma infinidade tão grande de variedade de seitas, para facilitar a nossa identificação, o IPC, Instituto Cristão de Pesquisa, criou uma classificação para facilitar o estudo das seitas. Classificou as seitas como secretas, pseudo-cristãs, espíritas, afro-brasileiras e orientais. Isso para título didático, para título de facilitar o estudo, classificou dessa forma. Quais são as que foram classificadas pelo ICP como pseudo-cristãs? Testemunha de Jeová, uma seita pseudo-cristã, Adventismo do Sétimo Dia, Mormonismo, Meninos de Deus ou a Família, Tabernáculos da Fé, Só Jesus, Igreja de Cristo Internacional de Boston, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, Igreja Local Witness Lee, Voz da Verdade, Testemunha de Yehoshua, Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Veja bem que essa classificação não é nossa, da Assembleia de Deus. Essa classificação é do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, entidade que mais publica material didático sobre esse assunto de apologética cristã.
Então eles classificaram as pseudos cristãs, foi as que eu citei agora. E aí dentro dessa classificação nós temos as orientais. Está classificada como orientais a arte Mahikari, o Hare Krishna, o Seishinoye, Igreja Messiânica Mundial, Meditação Transcendental, Perfect Liberty, Perfeita Liberdade. Dentro dessas daqui, a gente tem a Hare Krishna. A Hare Krishna é uma seita que é grandemente difundida no meio artístico. Se vocês, alguns que não eram cristãos, né, que não nasceram em berço evangélico, vão lembrar certamente das músicas da cantora Daniela Mercury, né, de Charles Brown, Carlinhos Brown e outros que criaram diversas canções com elementos dessa religião, dessa seita, que eram uns mantras que eles entoam na religião deles, que foi trago para a música, para difundir essa religião. A Hare Krishna, uma das suas determinações é que os seus seguidores, eles precisam difundir os seus mantras por intermédio da cultura, da ciência e de todos os meios. Então nós vemos ali algumas músicas que foram compostas, né, usando o mantra, né? Tem um mantra que você pronuncia o seguinte: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna. Esse mantra foi utilizado em várias canções da Daniela Mercury, por exemplo. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois, nós temos um material aí, a apostila que foi disponibilizada, estudem ali sobre o Hare Krishna. Vocês vão ver ali as particularidades, os mantras, e depois vocês vão cruzar essa informação na internet ali, por exemplo, no YouTube. Vocês podem entrar ali e pesquisar a música que usa esse mantra, e vocês vão ver como que essas seitas difundem a sua cultura, a sua doutrina, os seus dogmas, os seus mantras no meio artístico através da sociedade. Então essas aqui foram as classificadas como orientais pelo ICP. Temos as seitas classificadas como ocultistas, toda aquela que tem um elemento do ocultismo envolvido no meio, dentro da sua doutrina. Está classificado como ocultista o cadecismo, a Legião da Boa Vontade, o LBV, culto do Santo Cipó, o Santo Daime, também muito adepto de artistas famosos. Aconteceu um caso há alguns anos atrás de um artista que veio a óbito, porque nessa seita eles utilizam um cipó, o líquido de um cipó chamado daime, que é onde eles vão extrair desse cipó uma substância, vão fazer um chá com esse cipó, que produz uma substância alucinógena, onde eles vão consumir aquele chá, e através desse chá eles vão conseguir, através de alucinações, de ilusões, alcançar lá um estado de paz interior, um estado de meditação, através desse alucinógeno que esse cipó libera. Então é o culto do Santo Cipó, é uma seita considerada como ocultista, racionalismo cristão, ciência cristã e a nova era, são considerados ocultistas, né? Tem práticas ocultas, práticas relacionadas com espiritismo e outras práticas, então são considerados como ocultistas. Temos ainda as afro-brasileiras, dentre elas temos a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a cultura racional. Segundo a literatura que nós temos à disposição, a Quimbanda, ela é a parte que faz algo para prejudicar, e a Umbanda é onde também faz algo para desfazer o que foi feito na Quimbanda. Então isso aí está escrito ali na apostila também, que foi disponibilizada, no livro, né, que foi disponibilizado, e aí você fica para o aluno aí ter a opção de consultar com mais detalhes essas seitas afro-brasileiras. E depois, finalizando, temos aqui a classificação, as seitas secretas, a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, teosofismo. Secretos porque o nome já diz, existem elementos que só conhece só o adepto. Quem está de fora não tem acesso ao que está se passando ali na sua totalidade. E é algo fechado, não é para qualquer pessoa acessar, somente os membros
da tal entidade, da tal seita. Como identificar uma seita? Pelo método das operações matemáticas. Tem uma quantidade tão grande, números tão grandiosos, temos aqui para facilitar, didaticamente dividindo elas por características peculiares, pseudo-cristãs, orientais, ocultistas, afro-brasileiras e secretas, mas mesmo assim ainda fica um pouco complicado, confuso de entender quem é quem aqui e como diferenciar uma da outra. Então nós temos aqui um método bem interessante, que é o da operação matemática, onde nós vamos conseguir identificar facilmente quem é e quem não é uma seita. Como identificar uma seita? É um método também que o ICP criou. Como identificar a seita pela operação matemática da adição? O grupo adiciona algo à Bíblia. Veja bem que nós estamos falando do método das operações matemáticas. Pela adição, o grupo é aquele grupo que adiciona algo à Bíblia, isto é, a sua fonte de autoridade não se restringe somente à Bíblia. Ele adiciona mais alguma coisa. Nós temos alguns exemplos aqui. E isso aqui é em cima de fatos, não é conversa que se fala sem comprovação. Adventismo do sétimo dia, ele tem a Bíblia como a palavra de Deus, mas também, no mesmo nível de autoridade da Bíblia, ele tem os escritos de Ellen White. Dentre eles podemos citar um livro conhecido como O Grande Conflito, onde tem questões ali de ordem escatológica, profecias que a Ellen White, que é tida como uma profetisa, aquela que tem o espírito da profecia, dentro desse grupo aqui adventista, esses escritos são considerados com a mesma fonte de inspiração e autoridade que a Bíblia possui. O catolicismo, por exemplo, tem ali também como algo também inspirado a tradição e as decisões que o papado decide nos concílios. Testemunho de Jeová, temos a tradução do Novo Mundo, uma versão da Bíblia Sagrada, é onde o seu fundador, Charles Taze Russell, esse homem, ele pegou a Bíblia, ele olhou para a Bíblia Sagrada, leu a Bíblia e entendeu que algumas coisas que estavam ali, ele não concordava. Então ele adicionou o que ele achou por bem, e aquilo que ele achou que deveria remover, ele removeu. A Bíblia foi distorcida, foi modificada por ele. Então temos ali a tradução do Novo Mundo, que é a nova tradução que os Testemunhos de Jeová utilizam, e além das definições do corpo governante, que é um concílio, uma reunião de 10 homens que ficam nos Estados Unidos, toma as decisões e organiza as doutrinas, interpreta a Bíblia através deles. Eles acreditam que a interpretação da Bíblia não pode ser feita pelos membros deles ali, os membros dessa denominação, e sim, isso é válido quando o corpo governante ele faz a interpretação, a hermenêutica, a interpretação desse texto, e aí sim para eles tem validade. Temos também os Mormons, tem o livro de Mormon, tem doutrinas e convênios, que são determinações e definições que eles colocam no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Método da adição, tabernáculo da fé, visões e escritos de William M. Branham, que é um dos seus profetas. Então ele, fundador, então eles consideram as palavras dessas pessoas como semelhante à Bíblia, com a mesma autoridade da Bíblia. Então adiciona alguma coisa à Bíblia Sagrada, e a Bíblia não é a sua única fonte de inspiração. Então esse é o método da adição, aquele que você vê, que você foi estudar e vê que adicionou alguma coisa à Bíblia, então pelo método da adição ele está caracterizado como uma seita. Não sou eu que estou falando, e sim o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, segundo os estudos profundos que eles fizeram e continuam fazendo acerca desse assunto, que é a heresiologia e a apologética cristã. Também temos ainda o método da subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Olha só, o grupo vai olhar para a pessoa de Cristo e vai subtrair algo. Por exemplo, maçonaria, Jesus, ele não é o Salvador, ele foi só o fundador de uma religião. No Espiritismo, Jesus não salva, ele é um espírito de luz, e para os Testemunhos de Jeová, Jesus é menor do que Deus. O método da subtração mostra que quando se subtrai algo da pessoa de Cristo, nós temos ali uma caracterização de seita. Pelo método da multiplicação, identificamos também. O grupo prega a multiplicação, ou seja, tem que multiplicar boas obras para alcançar a salvação. Exemplo, catolicismo, salvação pela multiplicação de boas obras.
Espiritismo, salvação pelas boas obras e reencarnação. Pelagianismo, salvação pelos esforços para não perder a salvação. E para finalizar, pelo método da divisão, o grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. Ele se divide entre Deus e a sua organização, ele não é fiel somente a Deus. Então, desobedecer a organização para eles é o mesmo que desobedecer uma ordenança de Deus ou o próprio Deus. Não existe salvação fora da sua organização. Exemplo disso, adventista, salvação somente na adventista, porque guarda o sábado. Tabernáculo da fé, salvação somente no grupo deles. Testemunho de Jeová, salvação somente por meio do grupo deles. Então, pelo método das operações matemáticas, adição, divisão, multiplicação e subtração, nós conseguimos identificar as seitas de maneira satisfatória. Eu gostaria de dizer para vocês que existem recursos, existem ferramentas, só depende de você utilizá-las. Eu gostaria de agradecer e na próxima aula nós vamos continuar nesse assunto das seitas, falando acerca das falsas profecias, e encerramos o nosso assunto de heresiologia dentro do nosso seminário. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.